Bom dia, meninas. Para quem não me conhece, meu nome é Adriana Matias. Estou aí com esse canal aí há mais de 10 anos, né? Estou aqui pensando, será que é isso? Né? Então, vou confirmar. Mas eu sei que já são 12 anos que eu trabalho com adesivos de unha e eu resolvi fazer essa modalidade de vídeos, onde eu publico vídeo todos os dias, que são vídeos contando minha experiência e até a experiência de algumas meninas que passam, estão na minha vida, que vão motivar você a continuar aí no seu empreendimento, né? Não precisa ser necessariamente com adesivos de unha. Então eu estava aqui sentada, estava tão fresco e gostoso, tomando café, e eu resolvi falar sobre gravar um vídeo, porque eu fiquei refletindo sobre a presença de Deus na minha vida, né? Mas eu acho que é especificamente quando eu senti a presença de anjos. Então, esse vídeo é um pouco espiritual. E aí, para que acabe com o preconceito, né, sobre isso, eu vou falar para vocês. Deixa eu ver minha câmera aqui. Vocês lembram que eu vivia fazendo isso? Para acabar com o preconceito de vocês, eu queria primeiro esse conceito pré-concebido, conceito pré-concebido. Então, eu vou esclarecer umas coisas para vocês, lembrando que eu tenho que falar alto. Ai, eu lembro de passagens na Bíblia, aonde servos de Deus está na Bíblia, aonde servos de Deus, na desconfiança se a presença era divina ou não, pedia para Deus cumprir certos requisitos para que a pessoa acreditasse se era ou não. Não lembro o personagem, mas fica muito específico na minha mente. Talvez seja Josué, não lembro, tá? Porque eu estudei a Bíblia tem muito tempo. Mas aí também vamos falar sobre aquelas pessoas que não eram servos de Deus, mas conheciam o Deus de Israel, aquele Deus que libertou o povo do Egito, né? Aí a gente tem Raabe, que ajudou os espias, os mais corajosos, que disseram que poderiam sim dominar as terras de Canaã, né? Então, ela ajudou os servos de Deus, e eu acredito muito que ela foi usada por Deus, né? E como é que Deus usa as pessoas? Por intermédio do seu Espírito Santo, dos seus anjos. Aí eu aqui sentada, meditando sobre o que eu quero para minha vida. Quando a gente vai chegando perto dos 50, meninas, nós ficamos assim. Só que eu sou assim desde os meus, sei lá, 5 anos de idade, quando eu me entendi como uma pessoa. Muito obrigada, mãe, que sabia ler. Minha mãe, aí volta lá como é que são as coisas. A gente às vezes é ingrata, só lembra das coisas ruins que a mãe faz. Mas a minha mãe, preocupada com o conhecimento dos seus filhos, botou todo mundo para estudar cedo. Então, eu entrei na escola 1 ano mais cedo, até porque eu sabia ler. Eu aprendi a ler com a ajuda da minha mãe ensinou a gente a ler, e botou a gente numa escolinha. Irene, se você estiver vendo esse vídeo, acompanhe o vídeo e escuta, porque é importante a gente dar o nosso testemunho, entendeu? E aí vocês vão captando a essência da Adriana e respondendo certas perguntas de por que Adriana isso, por que Adriana aquilo, né? Então, olha só, aí já remonta a presença divina. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu tinha uma lembrança vaga desde os 3 de uma vida atormentada, noturna, uma vida atormentada, porque nada não é nada, criança já é mais vulnerável ao mundo espiritual. Então eu via coisas no escuro, como um neném, né? Eu lembro da minha mãe correndo, me pegando no colo. Minha mãe sempre fala que eu fui uma criança que não dava paz, chorava o tempo todo, sabe? Nasceu a primeira filha, quietinha, mocinha, nasceu do meio, né? Que chorava o tempo todo, ela tinha que... Eu lembro da minha mãe, eu lembro dessa sensação da minha mãe indo no berço, eu com 3 anos de idade, ela me pegando porque eu estava chorando. Eu lembro também que conforme eu fui crescendo, eu ficava vendo coisas absurdas que me impediam de ir ao banheiro, entenderam? E aí eu tive a oportunidade de conhecer Deus,
saber quem é Deus, seus anjos, criação, né? Os iníquos. A partir do momento ali eu tive fé que se eu orasse a Deus, Ele me libertaria dessas coisas. Então, pode ter acontecido com todo mundo, aí você fala, Adriana, isso não é nada demais. Aí eu vou falar para vocês, eu vou tentar citar 4 momentos aí que foram importantes para mim, que me salvaram, que eu sinto que foi presença de anjo na minha vida. Então, dali para cá, gente, é conhecimento mesmo e uma boa relação com Deus, né? Eu estudei, aprendi, conheci esse Deus, assim como Raabe conheceu o Deus de Israel, todos nós conhecemos esse Deus de Israel, que eles aceitam, eles não aceitam Jesus, né? Gente, por muito tempo eu fiquei estudando a Cabala, tem um nome, um rabino. Eu fiquei estudando, eu gostava de ouvir as reflexões dele e da Cabala. Então, eu falo para vocês que sem o preconceito, sem o conceito pré-concebido, você consegue até entender que as outras religiões, ou outras nações, ou outras culturas também conhecem esse Deus, o Deus Criador. E que muitas das vezes eles estão se direcionando ao mesmo Deus ao qual você está orando. E vamos respeitar, não vamos criticar. Quem vai saber essa resposta é apenas Deus. Mas no meu caso, aí vamos falar que eu estava atormentada, sofrida, porque eu tinha perdido a chave de casa. Era eu, minha irmã, meu irmão, 3 filhos, minha mãe trabalhava fora todo dia, perdemos a chave de casa. Como uma mulher num bairro onde as pessoas invadiam a casa, né? Vai dormir com uma porta aberta. E naquele dia a gente dormiu com a porta aberta porque a gente não sabia onde estava a chave. E eu, com essa fé que eu fui adquirindo lá dos 5 anos, porque eu me libertei. Aos 5 anos, quando eu comecei a orar, eu parei de ver coisas. Então, eu acreditava em Deus. Eu tinha fé. Eu orei, eu orava constantemente, pedia a Deus, parei de ver coisas. Então, o que eu fui fazer? Fui orar. Meu Deus, me ajuda a achar essa chave. Minha mãe falou que amanhã ela vai meter o pau na gente se não achar a chave. Minha mãe, tia, hein? Claro, é como educar filhos. Eu falo que naquela época ainda se educava, né? Porque hoje a gente deixa a corda correr frouxa, são poucos que têm a energia de estar o tempo todo ali tomando conta. Então, eu orei e fui dormir. Então, primeiro momento que eu senti a presença de anjos na minha vida. Eu fui dormir e, em meio àquela noite, num sonho, eu vi uma mão enorme, gente, não era uma mão de ser humano. Eu vi uma mão enorme entrando debaixo do colchão. Tipo que levantando mesmo. A parte do levantar não existia, só existia aquela mão entrando debaixo do colchão. E a gente, quando era criança, dormia num quarto. A casa era para ter 2 quartos, mas em meio a essa diversidade, era um quarto onde minha mãe botava a cama de casal, dormia ela, meu irmão mais novo, e do lado dormia eu e minha irmã. Então, nesse sonho que eu vi essa mão, cara, eu rapidamente, quando eu acordei, a gente estudava de manhã nessa época, eu levantei o colchão e a chave estava lá. Fiquei pasma. Fiquei muito pasma. Já aconteceu alguma coisa assim com vocês? Se aconteceu, coloque aí nos comentários. É importante para que outras pessoas também discernam. Porque muitas das vezes, sei lá, as pessoas têm sonhos, têm dons, né? Mas não revertem todo esse direito autoral para Deus. E eu sempre fui de levar meu pensamento para Deus, agradecer, e aquilo ali me deixou ainda muito mais fervorosa. Eu vou falar para vocês que toda a minha infância e adolescência eu fui muito, muito beata, ninguém diz, né? Aí tá bom. Gente, foi passando muito tempo. E aí, outra presença de anjo na minha vida foi quando aí eu comentei isso com uma. E eu acho que eu já comentei com vocês. Essa é marcante. Quando eu tinha na faixa de 11, 12, talvez 13, eu não lembro direito o contexto. Eu só lembro que eu estava debaixo de um pé de amendoeira. Na época, as ruas lá onde eu morava não eram calçadas, barro,
né? Eu esperava um ônibus que vinha de meia hora, Jardim Noia. Quem estiver ouvindo esse vídeo aí, que foi lá da minha geração de 77, eu estava indo para o colégio, eu acho que nessa época, eu estou na dúvida, se eu soubesse o colégio, eu saberia a idade. Eu estudei em São João de Meriti, eu estudei no Caetano Belloni, estudei no Murilo Braga. Então tá bom. Só sei que eu estava lá no ponto de ônibus muito deprimida, porque eu gosto muito de cantar e vocês já me ouviram cantar. Eu canto muito mal. E eu vivia pedindo a Deus, me dá o dom do canto. Era tão lindo ver as pessoas cantando os hinos, né? E eu queria cantar os hinos, mas até hoje não recebi essa bênção. Mas eu recebi uma bênção 1000 vezes melhor. Então, olha o que aconteceu. Eu estava lá debaixo do pé de amendoeira, conversando com Deus sobre se Ele não quer me dar o dom do canto, que pelo menos me deu o dom do ensino. Porque a gente, quando está dentro de uma religião, a gente tem aquela alegria de querer levar as pessoas para dentro da religião. Então, como sem o dom do ensino, o dom do convencimento, o dom de fazer a pessoa aprender? Ensinar tem questão de momentos. Quando criança, quando menino, eu pensava como menino, é bíblico isso. Como adulto, agora eu penso uma pessoa grande. Então, o ensinar, por mais que você saiba muita coisa, não tem como você ficar ensinando coisas profundas para quem precisa de leite, né? Então, esse dom de ensino, gente, que eu pedi a Deus ali debaixo daquela árvore, ele veio imediatamente, quase que instantâneo. Num piscar de olho, quando eu olhei, eu tinha ali de 30% a 40% de pessoas que eu ensinei sobre a Bíblia servindo a Deus. E isso para mim foi espantoso. Sabe por que espantoso? Porque até hoje realmente eu tenho esse dom do ensino. Por causa do dom do ensino, eu fui fazer um curso, a pessoa olhou para mim e falou assim: olha, eu estou precisando sair, eu estava já com 18 anos, estou precisando sair, fica no meu lugar. Então, ele foi meu primeiro emprego como professora, dando aula no curso. Esse aqui é meu namorado. Depois eu conto a história dele, mas até contar rapidinho. Esse gato aqui, Fujão, ele jogava no meu quintal falando que ele era castrado, né, Malu? Veio ele e a irmã dele não quis ficar, ele ficou. Aí ele gosta muito de rua, 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 rua. Aí um dia eu gritei com ele e falei assim: Laranjinha, volta pra casa. Ele estava em cima do telhado ali. Olha só como é que são as coisas. Naquele dia ele sumiu 3 dias. Quando voltou, ele voltou todo sujo, gritando. Ele não falava, ele gritava. Era como se ele quisesse me contar todas as coisas horrorosas que ele passou. Alguém prendeu ele. Talvez se eu não tivesse gritado, Laranjinha, volta para casa, ninguém ia mexer com o meu gato, né? Prenderam ele lá. Aí, desse dia que prenderam ele lá, eu zombo pra caramba, vocês não me fazem, mas eu zombo muito. Eu falei pra ele que ele foi isso, foi aquilo, foi aquilo lá. Eu falei pra ele. E desde então ele fica assim, grudado comigo, que às vezes eu tenho que dar uns bicos nele, tirar os tapetes do chão. Que onde eu tô, ele quer estar. Tipo, ele não era apegado a mim, mas eu acho que a partir do momento que ele experienciou um ser humano ruim, amaldiçoado seja esse ser humano, ele agora vive grudado, né? Aí, tá aqui. Engraçado. Oi, Laranjinha. Aí eu falo pra ele que o meu fim é eu e ele namorando. Então tá bom, gente. Voltando pro dom do ensino, que eu já me perdi todinha, tá? Ali com o dom de ensino, eu fui pro curso. Lá a professora viu lá meu talento e me deu meu primeiro emprego. Aquele primeiro emprego com a professora durou ali quase 2 anos. Foi quando eu pude pagar o meu curso profissionalizante de técnica eletrônica, que é conserto de TV, gente. Eu aprendi a consertar rádio, TV, videocassete, aprendi o básico da eletricidade, de instalação elétrica. Eu era nova, gostava, 18, 19. Lá para os meus 20 anos, eu descobri que eu precisava fazer o técnico. Fiz o técnico, eu casei de 20 para 21 anos. Então, eu fiz o técnico, gente, no meu primeiro ano de casamento. Fui fazer o técnico, eu tenho um diploma de técnico de eletrônica e poderia tirar o CREA. Trabalhou, Adriana, trabalhei sim, autorizada, mas como mulher, o marido tinha ciúme, então eu preferi optar em dar aula, porque nesse mesmo período eu já fazia faculdade de matemática e física, então fiquei ali uns 10 anos dando aula. Ah, Adriana, tu tem bagagem? Tem. Então, vamos falar de umas coisas bem sinistras?
participamos, né? De muitas situações. Então, aí, ó, o dom do ensino, que eu acho que eu não preciso falar muito sobre o dom do ensino, que vocês aí nesse canal que existe, se vocês contarem quantas pessoas passaram por ele e levaram consigo profissões de fazer tapete, de fazer adesivo, de fazer joias de unha, e o mais importante, que é o que eu prego, saber vender, né? E as lições de vida que fomos levando também, vocês acompanharam a minha luta de separação, reconstrução de vida. Vocês viram eu começando a vender pedraria, vocês viram eu construindo essa casa, vocês não viram eu dividindo essa casa no meio com a minha filha, vocês não viram também ela indo embora, porque realmente não dá, gente, morar junto não dá. Isso aí é um assunto para outro vídeo. Mas voltando, gente, eu vou contar para vocês mais duas situações e elas são bem cabeludas, tá? Então, olha só. Vocês sabem que rola muita inveja quando você consegue um bom emprego. Então, eu sempre quis e sempre pedi a Deus. E Ele me deu o concurso público. Eu sou concursada. Né? Então, no concurso público, eu trabalhei primeiro no Rio como agente de saúde. Tem várias dicas para dar para vocês sobre esse negócio de dengue, tá? Vão pegando as dicas, gente. Acredita em tudo que se fala e na hora de aplicar, ore a Deus, tá? Acredite em tudo. Negócio de mosquitinho que pica só de dia, pica à noite, tá? Muita coisa para falar depois. Mas então vamos falar sobre um assunto bem cabeludo, que foi a questão do concurso público. Eu sempre quis fazer concurso público, estudei para vários. Deus foi me encaminhando, encaminhando, encaminhando. Fui agente de saúde do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, e tinha feito para o FATEC, uma instituição de ensino, mas era como inspetor de aluno, e ali eu entrei, ali eu passei muita situação difícil, inveja, gente, de ser agredida, de pessoas estarem querendo... E aí, gente, vocês falam, Adriana, o que você fez? Eu falo, gente, nada. Eu vou contar para vocês o que é o ambiente onde eu trabalhei, e quem passou por lá vai saber. Ih, Adriana, porque quando eu comento com algumas pessoas, essas pessoas falam, Adriana, então olha só, onde eu trabalhei, onde eu fui lotada nesse emprego, foi um emprego bom, gente, não fazer nada, sombra, tomar conta de alunos que entram e saem, preservar, né, proteger. Então, esse local era Funabem, Quintino, Funabem. Funabem é uma instituição que existia antigamente, aonde eles botavam os jovens infratores, e até mesmo jovens que não tinham para onde ir. Naquele lugar, gente, na escola onde eu trabalhava, tinha dois, tá? Mas eu trabalhava num polo aqui, que era o Fundamental 1. Nesse polo, tinha uma torre comprida, onde tinha uma porta só. E me contaram que ali era solitária. As pessoas que moravam em volta ali de muitos anos também contavam que tinha muito assalto. Eu não sei de que fonte que eu ouvi que aquelas pessoas que eram responsáveis de tomar conta desses jovens botavam esses jovens para sair à noite, para cometer infrações, tá? Então, imagine num lugar onde muitos jovens passaram tamanhas maldades, aonde passaram pessoas também de tamanha maldade, com um domínio espiritual ruim que era. E eu sentia isso. Eu sentia. Tudo de ruim se passou ali. Gente, mesmo que não fosse ali. Vou falar uma coisa para você. Você quer fazer concurso público? Primeiro, você é negra, tá? O concurso público paga bem? Tu vai sofrer preconceito. Você pode ser de qualquer cor, amarelo, azul. Você vai ter alguém que vai olhar para você e vai dizer, não gosto de você, não gosto. E vai tentar fazer de tudo para te exonerar. Porque o concurso público é o seguinte, você tem 3 anos para se estabelecer, você ganha estabilidade, e ninguém pode te mandar embora, a não ser que você cometa uma improbidade e tem que passar por um processo administrativo. Então, desde que eu entrei ali naquele concurso que era cobiçado por muita gente, eu sofri problemas de pessoas me injuriarem, tá? De me irritarem, me injuriar, negra, isso, aquilo. Para quê? Para que eu saísse. Não conseguindo, tentaram jogar em cima de mim uma culpa sobre uma situação, e aí eu vou falar a mão do anjo na minha vida. Poxa, eu estava início de gravidez, enjoada,
E eu não costumava faltar trabalho, eu ia mesmo, porque faltar dá, né? E como é que eu vou faltar? Eu tenho que ir no médico, se eu tá passando mal, é melhor trabalhar, né? A não ser que você não esteja aguentando mesmo, tá de cama. Então, eu resolvi não ir, eu conversei com Deus, eu tenho essa mania de conversar com Deus, eu falei assim, Senhor, me proteja, eu tô passando muito mal, eu não vou ao trabalho, não sei o que fazer, porque eu também não vou ao médico. E naquele dia eu não fui ao trabalho. No segundo dia, eu estava muito mal mesmo. Gente, foi uma gravidez de início muito ruim. Depois do quarto mês melhorou, mas era vômito, fraqueza, sabe? A gravidez mexeu muito com a minha mente. Eu trago transtornos psicológicos que vieram com, se agravaram com a gravidez. Então, no segundo dia, eu conversando com Deus, que eu não queria perder meu emprego. Eu queria estar ali naquele trabalho, então eu pedia para Deus proteção, para que não me desse motivos de me exonerarem, tá? Então acho que eu vou contar as 5 situações. Na verdade, se eu for contar tudo, são muitas, são milhares, centenas, então não dá para contar tudo. Então eu vou falar para vocês o seguinte, que no terceiro dia, quando eu cheguei no trabalho, estavam as meninas, aquelas galinhas, piranhas safadas, rindo. E o prazer é muito grande de falar maldade, né? O gatinho está fazendo massagem aqui na minha perninha. Ele botou a patinha e está aqui, me apoiando. Acho que ele está sentindo a aflição do que eu estou contando para vocês. Gente, quando eu cheguei lá, o prazer de contar maldade é muito grande. As meninas falaram assim: ó, fulana veio aqui para te bater. Ó, veio 2 vezes. E essa fulana, gente, era mãe de uma menina. A menina foi falar para a mãe que eu tinha batido nela. Olha o que ficou registrado no inquérito administrativo. Que eu bati nela na hora de fazer a formação da fila e ela saiu catando cavaco, que é um termo que se usa aqui no Rio de Janeiro, e quase caiu de cara na água do pátio. Era um período de chuva também, né? E ficou registrado ali, o diretor me chamou, claro, né? Eu fui resolver essas coisas futuramente, mas naquele mesmo dia, olha a mão de Deus, um rapaz que eu não conhecia, mas ele falou que me observava. Ele disse, Adriana, aconteceu isso, isso e isso. E eu peguei, conheço essa mãe, eu conheço essa mãe. Eu disse para ela o seguinte, nunca que ela faria um negócio desse. E aí ele me contou uma situação que eu não vou explanar aqui, aonde ele explicou para a mãe o motivo qual aconteceu da filha falar isso. Explicou para a mãe que se ela botasse a mão em mim, ela teria que responder a ele. E, gente, eu continuo indo para o trabalho, eu não posso perder meu emprego, aí teve processo, foi quando eu fui trabalhar no Palácio do Guanabara, aconteceram muitas coisas boas na minha vida no Palácio do Guanabara, mas tive que retornar ao polo e tal. Mas ali eu vi a mão de anjo, a mão de um anjo me protegendo. A partir do momento que eu acordei, eu ia trabalhar passando mal. Mas naquele dia eu falei, Senhor, meu Deus, me proteja, eu não vou. No segundo dia era para eu ir. Eu não fui ao médico não, gente, eu fiquei com falta. E eu não fui. A verdade é que ali eu estava sendo resguardada por Deus para não apanhar. Porque até explicar, eu já tinha levado uma surra, né? Fala sério, grávida. Talvez eu não estivesse nem com a minha filha aqui, ó, 20 anos, que vai fazer em maio. É. Então, gente, a mão de Deus, ela age assim, dessa maneira, usando o seu Espírito Santo e o anjo. E foi ali que eu senti a presença do anjo de Deus na minha vida também. Nesse local, gente, eu posso contar várias e várias situações que eu fui passando, né? Que eu falo para você que é a mão de Deus. São coisas inexplicáveis que só Deus mesmo explica, né? Quem tem fé em Deus entende. Então, agora eu vou partir para a última situação. A última situação que eu vou contar para vocês, ela é bem cabeluda, assim, sabe? Bem arrepiante. A minha filha estava ali, digamos, aprendendo a andar, né? 1 ano e pouco. E eu já estava de licença médica em casa, foi a licença que me levou à aposentadoria, me deu cãibra. E aí, é uma posição, porque o sol está chegando, né? Então, eu tentei uma posição que não atrapalhasse a gravação. E aí, eu vou falar de cabeça baixa, que deu cãibra aqui no meu pé. E aí eu, querendo ganhar um dinheiro extra, tentei ganhar dinheiro extra com várias coisas ali. Eu botei pedrinhas
nas roupas para pegar um dinheiro, já estava encostada mesmo. É, fazia crochê, vendia roupa de crochê. Aí depois comecei a fazer jogo de banheiro. Aí fui comprando máquinas. Nesse meio tempo eu botei uma placa lá na frente de aula de matemática e física, que foi quando eu conheci meu segundo marido, pai do meu filho, amigo de infância. Ih, peraí, a escuridão chegou. O telefone tá tentando achar o foco, eu vou ter que ficar aqui, ó. Aí vocês vão ver meu cabelo branco, vão descobrir minha idade. Então, gente, desculpa aí. É porque tá tendo esse contraste de luz que não era para ter. A luz não pode vir daqui. A luz está vindo de lá, tá rebatendo aqui e tá atrapalhando a gravação aqui. Então, vamos lá. Então, eu botei uma placa também de dar aula de crochê e tricô, porque eu sabia, então, de toda e qualquer maneira eu ganharia dinheiro com a minha filha em casa. Bateu na minha porta uma pessoa de uma religião que eu não vou saber dizer se é Ubanda, se é Candomblé, mas eu sei que desde criança eu conhecia ela, pessoa maravilhosa, tá? E também sei que eles tinham um centro espírita muito grande, que tinha uma movimentação muito grande. Engraçado que, conforme faleceu a mãe dela, o ambiente ali foi mudando, os parentes vão tudo tomando conta do espaço, mas é um espaço enorme, tá? Onde minha mãe uma vez botou lá um porco, lá que a gente chamava de barrão, para cruzar. Quando ele voltou, gente, ele voltou totalmente endemoniado. Eu era criança, a gente via, não era mais ele. Minha mãe teve que sacrificar praticamente ele, né? Então, quando ela veio me procurar, eu disse: não, eu te dou aula sim, mas eu dou aula na sua casa. E conforme eu converso com a pessoa, a gente sempre tem que pensar na humanidade da pessoa, na alma da pessoa. Por que que ela queria aprender a fazer crochê? Ela estava passando por momentos muito aflitivos na vida dela. Então, ali, eu ensinando ela a fazer crochê, ela aprendeu, tá, gente? Eu ensinando ela a fazer crochê. Ela sentia a necessidade de estar me procurando na minha casa. E, gente, diga-se de passagem que eu contei para vocês de criança, que eu tenho, sim, um dom espiritual. E eu sinto a presença ruim. E nela, eu sentia que ela não andava só, ela andava acompanhada. E eu cheguei e conversei com ela. Eu não lembro o nome dela, não lembro. Foi um trauma na minha vida essa situação. Eu disse para ela assim: fulano, vamos deixar para estudar na sua casa. Não venha na minha, eu vou na sua. Aí ela falou assim: Adriana, eu sei por que você está falando isso. Eu até entendo. Mas eu gosto tanto de conversar com você que eu te pago extra para você me ensinar. Então, olha só, nessa época eu já fazia o tapete de frufru numa máquina de costura que eu deixava em cima de uma mesa que tinha 2 pés. A minha filha nunca se apoiou naquela mesa. Visualize uma mesinha de cozinha de apartamento pequena para duas banquetas. Ela era de madeira boa, nossa, eu tive ela há anos e anos. E ali eu botava uma máquina de costura para costurar, ficava ali tomando conta da minha filha. E ela bateu na minha porta, tá? Não foi a primeira vez, eu já tinha conversado com ela, mas a gente entrega na mão de Deus, não é? Porque Deus, ele não é parcial. A Bíblia fala que em cada nação, um homem que teme a Deus será abençoado e salvo por ele. Quem sou eu? Na verdade, eu nunca fui assim, né? Porque se eu fui educadora religiosa, eu ensinava a todos. Mas a gente sabe dos riscos e sabe que a proteção é divina. Então, meninas, olha o que aconteceu. Estava nós lá, sentada no sofazinho. A minha casa tinha quarto, sala, cozinha e um banheirinho. Então, estava a gente lá sentada, fazendo crochê. Estela sempre foi muito levada. Mas eu digo para vocês que o jeito que eu deixava a minha mesa com a máquina de costura, ela ficava. Estamos lá, trabalhando. Quando eu olho, a minha filha está apoiada numa posição da mesa que eu não podia fazer mais nada. Aquela máquina começou a escorregar. Ela segurou na mesa. A mesa tombou para o lado dela. Olha o que eu estou falando. A máquina ficava apoiada no meio. Nunca deu esse problema, tá? Mas naquele momento, eu de frente para ela, não tinha nem como dar um pulo.
tá? Ela segurou na mesa, nenenzinho, 1 ano e pouco. Caiu para trás, a máquina veio na direção dela, a máquina de costura veio na direção dela. E a única coisa que eu pude fazer foi pedir para Deus. Eu gritei o nome de Deus e esperei acontecer. Aquele momento, gente, se fosse acontecer, eu sou professora de física e matemática e já era formada. Se fosse acontecer a trajetória retilínea qual a natureza, a lei da natureza, gente, é uma coisa que se respeita, é lei natural, por isso que existe a ciência física. A máquina tinha amassado o crânio da minha filha, hoje eu não teria minha filha. E aí eu digo para vocês que realmente aquilo ali marcou muito a minha vida. Por quê? Porque foi eu gritar o nome de Deus, eu vi, essa pessoa que estava do meu lado também viu, a máquina desviando. Ó, a mesa estava aqui, tendência a vir para cá, a geladeira estava aqui. A máquina desviou e amassou a geladeira. Gente, eu não sei o que falar para vocês. Eu acho que daí para frente vocês tirem as conclusões de vocês. A fé em Deus, ela vem também de você viver uma boa relação com Deus. E eu digo para vocês o seguinte, é porque eu não quero chorar, então eu digo para vocês o seguinte, que o testemunho às vezes que se passa na nossa vida, a gente não precisa falar para uma pessoa. O que a gente passa para com Deus serve de testemunho para tantas pessoas que te observam, que naquela situação, essa mulher que era amiga e que, poxa, eu não mantive contato mesmo, né? Mas até hoje, pelo menos até as últimas vezes que eu vi essa mulher, ela me tem com muito carinho. Naquele momento ali, ela disse para mim, Adriano, pode deixar, eu nunca mais venho na sua casa. Eu não disse nada para ela, gente, ela disse, entendeu? E eu acho que a pergunta que fica nessa hora é de quem você quer andar acompanhado, né? Vamos combinar? Eu prefiro Deus, andar acompanhada por Deus. Se eu tivesse que ficar aqui sentado contando as minhas experiências, seria até uma arrogância muito grande, sabia? Porque são tantas histórias. Mas eu antes de fazer o vídeo, eu fiquei sentada pensando, o que eu conto que vai servir de lição para vocês? E aí, gente, eu posso falar para vocês que ao longo dos vídeos que eu estiver gravando lá, ensinando vocês, porque foi o que eu entendi que Deus falou comigo. Continue na sua missão. Sim. A partir do momento que eu sumi do canal, era tanta gente me procurando, Adriana, poxa, isso, Adriana, aquilo, me ensina isso, me ensina aquilo. Então, durante a gravação que eu estiver gravando, que eu lembrar uma situação ou outra, porque eu tenho muitas situações para contar para vocês, eu estar do zero. Você sabe que a gente recebe, paga tudo e quando vê, está no zero. E, de repente, Deus mandar uma pessoa, né? Quem sabe eu conto para vocês que eu estava pensando em gravar um vídeo falando assim, quando eu fui fazer uma venda de R$100 e voltei com R$200. Cara, fazer uma venda de R$100 para uma pessoa e voltar com R$200 de adesivo de unha é realmente um mistério divino, né? Mas para mim não é, tá? Então, olha só, eu quero me despedir falando para vocês, para compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem, para as amigas de vocês que trabalham lá dentro de casa, que estão pedindo a Deus proteção, para que elas possam acreditar que é a jornada, é uma jornada, tá? É um caminhar, caminhar com Deus, né? Pede sua bênção a Deus. Deus é um Deus de farturas de bênçãos. E eu posso dizer para vocês que eu acredito nessas bênçãos e que sim, né? Deus usa seus anjos para atuar na vida das pessoas. E aí, eu poderia fazer um vídeo para contar
de quando eu fui usada para ajudar as pessoas. Muitas vezes. Às vezes a gente não sabe, né? Mas a gente está indo fazer uma coisa por intermédio divino, né? É um anjo falando e você segue. Gente, fique em paz. Você que está chegando agora, o canal é esse aí mesmo. Eu procuro todo dia postar um vídeo. Fiquei ausente, trabalho e tal, mas procuro todo dia estar postando um vídeo que seja de motivação, que sirva para que vocês entendam que depressão não é uma doença espiritual, mas é sim uma doença dos últimos dias, mas que Deus, ele tem o poder de levantar cada um. Ele pode botar a humanidade inteira na palma da mão e levantar. Então, se você quer ser ajudada a sair desse laço dos últimos dias, né? Que eu falo que a gente tem um cronômetro contando assim, 4, 3, 2, 1, pro fim do mundo, né? Isso deixa as pessoas tensas, né? Então, olha só, compartilha para suas amigas que têm problema com depressão, estresse, baixa autoestima. Esse vídeo é para ajudar todas que precisam, sim, de motivação para continuar na luta. Que isso eu tenho de sobra, gente, tá? Tenho de sobra. Beijo para vocês. Não deixem de comentar, tô triste, tá? Poxa, tem um vídeo aí que uma pessoa comentou umas 3, 4 vezes. Denise, né? Obrigada. Então, gente, comentem, porque eu descobri, eu não ligava para isso, meus vídeos no YouTube, eles eram realmente para divulgar os meus produtos de venda e comprava quem queria comprar, né? Então, é importante sim que o vídeo tenha comentários, tenha curtidas e compartilhamento. Porque eu tenho vários vídeos aí que eu ensino umas coisas que me pedem, e daqui a pouco tem outras pessoas pedindo e falam: Adriana, não chegou nada para mim. Eu falei: mas o vídeo está lá. Eu postei, procura lá. Imagine que se eu tivesse que repetir 100 vezes o mesmo desenho. Às vezes eu faço isso, gente. Eu ensino pessoalmente para a pessoa que está falando comigo no WhatsApp. Não custa nada, né? Então, ó, beijos. Domingo, que esse vídeo sirva de muitas bênçãos para vocês. E para quem tem dúvida, eu queria fazer teologia, sim. Penso fazer teologia para que eu possa estar ajudando. No sentido espiritual, gente. Tá? A cura é espiritual. Muita gente a viver no mundo olhando para a luz. No mundo só tem escuridão. Mas se a gente olhar para o lugar certo, a gente vê a luz. Então, vou calar minha boca. Tchau. Me ensinaram que tem um botãozinho de fazer assim, ó, tum, e desliga o vídeo. Mas no meu caso, eu tenho que fazer assim. Beijinho para vocês, tenham um ótimo domingo.